Bom, pessoal, essa é a parte 2 do vídeo de Nova York, né? E eu queria começar esse vídeo mostrando para vocês um pouquinho do museu do 11 de setembro. Para quem não sabe, né, ou para quem não acompanhou muito, o 11 de setembro ele foi uma data que marcou muito a história, né? Principalmente a história dos Estados Unidos. Houve um atentado na cidade de Nova York e esse atentado ele resultou na morte de milhares de pessoas, né? Eu era pequena quando esse evento aconteceu, né, porém, depois que eu me mudei para os Estados Unidos, eu tive a oportunidade de conversar com alguns colegas sobre isso, e muitas das pessoas que eu conversei que estavam aqui nos Estados Unidos quando houve, né, esse acontecimento, falaram que, esse acontecimento ele mudou completamente a história dos Estados Unidos, né. Então, existe os Estados Unidos antes do 11 de setembro e os Estados Unidos depois do 11 de setembro. Então as normas ficaram muito mais difíceis, o controle ficou muito maior, principalmente essa questão de imigração mudou muito e ficou muito mais difícil, né, vim para os Estados Unidos. Apesar de eu acreditar que uma das propostas do museu é homenagear as vítimas, é manter a memória dessas pessoas vivas, né, eh também acredito que seja ajudar, de certa forma, os familiares, né, a conviver com essa perda. Para quem é sensível a esse tipo de conteúdo, pode ser uma experiência um pouco difícil, né, principalmente porque o museu ele fica no subsolo, então vocês podem ver que é bem escuro, não tem iluminação natural, né, é tudo iluminação artificial. E mesmo para mim, que era pequena quando esse evento aconteceu, mexeu, assim, bastante comigo. Eu tenho uma carga, assim, um pouco pesada, né. Essas áreas que eu tô filmando são áreas, que pode filmar, porém tem algumas áreas que não pode filmar, principalmente, as salas que tem as fotos das vítimas, que tem os áudios dos familiares, que tem os pertences pessoais das vítimas. Essas imagens foram imagens muito famosas, né, que rodaram o mundo. Esse caminhão de bombeiro é um caminhão muito famoso, é até difícil de acreditar quando você olha pessoalmente, né. Essa é uma das partes de um dos elevadores, a parte externa de um dos aviões, e depois de visitar o museu, eu fui andando até o Rockefeller Park. E uma surpresa positiva que eu não esperava é que desse parque você consegue ver a Estátua da Liberdade. Então eu tinha ido lá na região do Ferry, tentar ver a Estátua da Liberdade. Infelizmente, por causa das obras, eles tamparam, né, então você não consegue ver. Porém, nesse parque a vista estava limpa, então não sei se vocês vão conseguir ver, mas ela tá ali atrás daquele barco. E ela não fica de frente, né, para a ilha de Manhattan, ela fica meio que de lado, de costas. E pessoal, em Boston a temperatura já estava caindo bastante, já estava começando a ficar bem frio. Porém, surpreendentemente, em Nova York a temperatura estava bem amena, então eu consegui explorar bastante, andar. Nova York possui vários observatórios, que são lugares que você consegue ver a cidade do alto. E dentre eles, um dos mais famosos é esse prédio à minha direita, que é o Empire State. Esse prédio é um prédio muito icônico da cidade, e essa era a fila para entrar. Lembrando, pessoal, que em Nova York, não deixe para comprar as coisas de última hora, porque muita coisa se esgota. Eu, por exemplo, foi em outubro, que eu imaginei que não era uma época do ano tão turística, e mesmo assim, teve algumas atrações que lotou, e aí eu tive que pegar um horário mais tarde. E aí eu queria compartilhar com vocês esse panfleto. Eles estavam procurando, atrizes parecidas com a Zendaya, nem sei se é de verdade, né, esse A24 é um estúdio que existe de verdade, só não sei se essa vaga é de verdade. Aí nesse dia eu estava explorando a cidade, minha ideia era ir no Rockefeller Center, na Catedral St. Patrick, e aí eu percebi que tinha alguma coisa acontecendo, a movimentação estava estranha, muitos policiais, eles estavam bloqueando a rua, né. E aí eu fui lá no prédio do Rockefeller, tem a famosa pista de gelo, eles ainda não tinham instalado a árvore de Natal, né, parece que eles estão instalando agora, no meio do mês de novembro. E aí pessoal, eu resolvi parar lá em frente à catedral de St. Patrick, né, infelizmente ela estava fechada, e para ver o que que era, né, o que que era essa parade. E aí depois eu descobri que essa parade era a parade em homenagem era o orgulho, o mês do orgulho da descendência hispânica. Então, bastante países que falam espanhol,
eles estavam sendo homenageados, eles tinham, carro de som, né, estavam usando roupas tradicionais de cada país, mostrando a sua cultura, né. E esse rapaz de boné azul e jaqueta branca, se eu não me engano, é o prefeito da cidade. Eu não consegui, assim, filmar muito bem, mas ele parou para tirar foto, então eu acho que é o prefeito da cidade de Nova York. E pessoal, uma coisa muito bonita, assim, que eu admiro bastante nos países hispânicos, né, é que eles têm muito orgulho das suas origens, têm muito orgulho, das suas roupas tradicionais, das suas comidas tradicionais, né. Agora eu gostaria de compartilhar com vocês algumas filmagens que eu fiz na Biblioteca Pública de Nova York, né. E gente, que espetáculo. Assim como a Biblioteca Pública de Boston é um espetáculo à parte, a Biblioteca Pública de Nova York também tem seu charme. E pessoal, esqueci de comentar, sempre levem uma garrafinha com você. Em todo lugar tem, esses filtros, né, para vocês não terem que gastar dinheiro. O dólar tá caro, né, imagina você ficar pagando $1, $2 toda vez que você quer beber água, né. Então sempre carregue uma garrafinha com você. E pessoal, essa era uma das galerias que tinha na biblioteca, e eu queria compartilhar esse quadro. Vocês sabem me dizer quem é esse rapaz da foto? Esse é o Jacob Astor, e ele era um dos passageiros do Titanic. Mas ele não era qualquer passageiro não, ele era simplesmente o passageiro mais rico do Titanic. Falam que a fortuna dele, trazida aos dias atuais, seria algo próximo a $3 bilhões. E o Jacob, apesar de ser homem, ele teve a oportunidade de se salvar. Ele ganhou uma vaga em um dos botes salva-vidas, só que as testemunhas falam que ele não aceitou, que ele deu o lugar dele para mulheres e crianças, e que infelizmente ele acabou falecendo no naufrágio por causa dessa atitude nobre que ele teve. Mostrar para vocês mais um pouquinho da biblioteca, os detalhes, né. Uma das salas que eu não talvez não vou conseguir mostrar para vocês, ela era acesso restrito somente para pessoas que realmente iam estudar. Aí eu acabei entrando nela, só que eu não filmei. E pessoal, como o hostel ficava perto da Times Square, eu passava na Times Square toda hora. Então mostrar mais um pouquinho para vocês a Times Square, o pessoal fantasiado, pedindo dinheiro em troca de foto, né. E esse é o Madison Square Garden, né, que é a famosa arena de Nova York. Nesse dia, pessoal, eu bobeei pra caramba. Tava tendo um jogo de preseason de basquete e os ingressos estavam sendo vendidos a um pouco mais de $50, assim. E eu não comprei. E aí, no dia do jogo, que caiu, se eu não me engano, no feriado, os ingressos já estavam sendo negociados a $200. Então eu acabei não indo, porque eu imaginei que os ingressos não iam subir muito, mas aí acabou que caiu no feriado e o pessoal animou, e aí parece que o jogo lotou. Aí eu não consegui assistir esse jogo, mas graças a Deus teve um outro jogo e eu consegui assistir. E aí, pessoal, eu acabei trocando de hostel, então eu fiquei alguns dias no hostel que eu mostrei pra vocês no outro vídeo e depois eu fui pra esse aí. O hostel era organizado, limpo, eu fiquei num andar só de mulheres, a localização era boa, só que eu fiquei decepcionada com algumas coisas, entre elas o serviço de lavanderia. Então o preço combinado inicialmente era $10, eu fui lá trocar o dinheiro, porque eles não tinham, troco, né, comprei essa banana só para conseguir os $10, só que aí quando eu mostrei a quantidade de roupa para eles, eles queriam me cobrar 20, eles queriam cobrar o dobro, sendo que eu tinha a quantidade de roupa certinho para uma máquina. Então eu acabei andando 7 minutinhos e eu fui usar uma desses serviços de lavanderia, que é muito comum aqui nos Estados Unidos, né. E aí pessoal, eu vi essa fila, e era para participar desse programa de auditório, né, que é bem famoso. Eu tentei me cadastrar de última hora no site, mas não deu certo. E aí esse cowboy, que ele é bem famoso aqui em Nova York, eu vi ele passando, e aí pessoal, eu fui na Grand Center Terminal, né, que é uma estação muito famosa, inclusive já vários filmes, se eu não me engano, já foram filmados, aqui, se eu não me engano, Homens de Preto, John Wick e outros. Eu estava tentando procurar na internet para trazer uma informação mais precisa e, se eu não me engano, eu vi esses 2, né. E ela é bem bonita. Uma coisa que eu não gostei muito é que ela não tem lugar nenhum para sentar, não tem nada. Tanto nessa parte principal quanto na praça de alimentação não tem bancos. Eu não sei se é feito de propósito, né, para não atrapalhar o tráfego de pessoas, mas você fica em pé, completamente em pé, não tem nenhum lugar para descansar. Isso eu achei bem ruim, para falar a verdade.
Aí, pessoal, do lado daquele terminal que eu mostrei para vocês, já fica o observatório que eu escolhi, que é o Summit One Vanderbilt. E o motivo que eu escolhi esse observatório é que ele não consiste somente em você subir o elevador e pronto, ver a vista e acabou. Ele tem várias experiências sensoriais, é meio artístico. E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho. De todas as cidades que eu tive a oportunidade de ir no observatório e ver do alto, né, Nova York foi a que mais, assim, me surpreendeu, assim. É uma cidade incrível. Meu começo em Nova York não foi muito bom, se eu não me engano eu já comentei sobre isso, né, meus primeiros dias não foram muito bons. Só que aí lá para o terceiro, quarto dia da viagem as coisas começaram a dar certo e eu comecei a aproveitar mais a cidade. O Summit ele também oferece aquela oportunidade de você, ficar em cima de uma plataforma de vidro, né. Eu acabei não indo porque as filas eram longas e eu já tinha feito isso tanto em Seattle quanto em Chicago, então eu acabei pulando. Aí nesse dia lá fora já estava frio, então ali do lado do barzinho, dá para você ficar do lado de fora mesmo, e estava ventando bastante, eu não consegui ficar muito tempo do lado de fora. E o Summit ele também oferece esse elevador chamado Ascent, que você paga um pouco mais caro para ir, aí você sobe no elevador todo de vidro, só que esse serviço ele estava indisponível, ele está indisponível até hoje. Aí eu pesquisei na internet, uns falam que nessa época de Natal é fechado e outros falam que foi fechado para limpeza, então eu não sei na verdade, por que que o serviço está indisponível, né. Uma outra curiosidade é que quase todos os táxis de Nova York, esses amarelinhos, eles eram carros da Toyota, e desses carros da Toyota quase todos eram RAV4. Então eles têm essa preferência por esse modelo de carro. E para finalizar essa pilinha de lixo, eu tô brincando um pouco com Nova York, a cidade não estava tão suja quanto eu imaginei não, mas essa foi a maior pilha de lixo que eu já vi pessoalmente. Bom, pessoal, eu vou finalizar a parte 2 de Nova York por aqui. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Muito obrigada e uma ótima semana.